Semana passada eu assisti A Visita do Shyamalan de 2015 pela primeira vez na vida e assistir esse filme me motivou a gravar esse vídeo aqui pra vocês. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Leão, eu sou apresentador do podcast Meia Pantufa. Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que a gente vai fazer pra promover o podcast. É claro que a gente tem um podcast, eu, Gustavo e Lucas, e aqui eu vou produzir alguns conteúdos para essa plataforma em especial, em específico, pra gente ter como divulgação pro podcast. Claro também para eu falar os meus pensamentos, as minhas opiniões que não cabem em determinados episódios ou que são tópicos menos quentes. Vocês vão ver que vai ser uma tônica desses vídeos, a gente tratar geralmente sobre tópicos menos quentes. Não são filmes do momento, não são filmes que necessariamente estão fazendo aniversário redondo, coisas do tipo. São coisas que vão vir na cabeça e eu não gosto muito de fazer críticas que são descoladas do seu contexto. Então, eu não vou chegar aqui e falar assim, olha, o filme é X, a fotografia é Y, a nota da design de produção é tal. Eu não gosto de fazer por essa pegada. Geralmente, quando eu assisto filmes, eles me trazem muito, especialmente diretores que eu gosto, que eu conheço. Eles me trazem muito essa coisa de pensar no diretor como um todo, pensar no trabalho do diretor como um todo, aonde aquele filme se posiciona com relação ao trabalho do diretor, com relação às outras experiências que eu tive com as obras dele. E eu acho que isso é tão importante quanto falar só do filme, porque a arte ela não sai do vazio, ela não sai da sua própria existência, do seu próprio contexto. Ela sai de alguém, ela sai por algum motivo. É um dos tópicos que eu quero tratar aqui hoje. Bom, discurso típico de YouTube, se inscreve aí no canal, curte, ativa o sininho para você receber as notificações tanto desses vídeos quanto dos episódios de podcast. Os episódios do podcast saem toda terça às 5 da tarde. E esses vídeos vamos tentar trabalhar com a frequência de 2 vezes na semana, talvez quinta e sábado, talvez quinta e domingo. Vamos testar, vamos reagindo de acordo com como vocês vão receber esses episódios. É importante também para o pessoal que está vindo do podcast comentar com as outras pessoas que conhecem o podcast, que talvez não estejam sabendo dos vídeos, para a gente criar um conteúdo mais multiplataforma, para criar um ecossistema que funcione legal pro podcast, para esses vídeos, e que eles se autoalimentem e que o conteúdo consiga chegar em mais gente no fim do dia. Bom, assisti A Visita recentemente, o filme é de 2015, o filme é do Shyamalan, mais conhecido pelo Sexto Sentido, claro. Também é um ponto que eu quero abordar hoje, se ele é mais conhecido pelo Sexto Sentido e o que isso representa para a filmografia dele. Bom, para começo de conversa, o Shyamalan é um diretor que sempre chama muita atenção. Eu acho que esse é um dos principais pontos positivos, pontos fortes da filmografia dele. Isso vem, claro, do sucesso estrondoso que o Sexto Sentido fez quando saiu, mas também foi muito prejudicial a ele no mainstream. Por muita gente ele foi considerado por muito tempo como diretor de um filme só. Muita gente ainda acha isso, que ele é um diretor de um filme só. Também é outra coisa que eu quero questionar aqui hoje. Mas, independentemente disso, eu acho que a impressão que o Shyamalan sempre me passa é que ele tá se divertindo com os projetos dele. Isso é uma das coisas que mais me impressiona nele, porque claro que não dá para o espectador avaliar necessariamente a intenção ou a reação do diretor ao fazer um projeto, mas a gente tem as nossas suposições de acordo com qual é o andamento do filme, né? Com como a gente aproveita esse filme, com como a gente reage a ele, né? Parece que, dependendo do jeito que a gente reage ao filme, a intenção do diretor transborda nele, mais em alguns casos do que em outros, e eu sempre tenho essa impressão com o Shyamalan, talvez porque ele tenha uma visão muito maluca de fazer cinema. Não que ele fuja muito do roteiro da forma específica, mas assim, o cinema dele é assistível para todos os públicos, digamos assim, no sentido de não ser muito, não é um cara que é o ousado, que é o art house e tudo mais, mas ele sempre passa uma impressão muito apaixonada, sempre passa uma impressão de um cara que senta na frente do computador para escrever um roteiro e o roteiro sai quase de uma vez porque ele tá muito envolvido naquilo. Não sei se é verdade, mas é a impressão que passa. Vamos falar primeiro sobre esse rótulo de diretor de um filme só. Eu acho que para quem acompanha cinema isso já não funciona há muito tempo. E não só para quem acompanha cinema regularmente, mas para quem
por exemplo, da nossa idade, assim, esses millennials que cresceram com A Vila, com Sinais, eles já sabem que o Shyamalan não é um diretor de um filme só. Mas esse rótulo pega porque ele é um cara que, no meu ponto de vista, o Sexto Sentido fez sucesso demais e as pessoas estabeleceram um padrão de produção de cinema do Shyamalan que simplesmente não se mantém. E ele não se mantém, eu imagino, porque o Shyamalan não quer. O Shyamalan, não é que ele não queira o sucesso, mas o Shyamalan não quer esse perfil do cara do thriller sobrenatural o tempo inteiro e é sempre do jeito X e Y e vai dar sempre certo fazer isso de determinada maneira. Eu acho que isso é até uma armadilha na qual ele cai em alguns anos seguintes, em alguns dos seus projetos, que causam instabilidade nos projetos dele, na filmografia dele. Quando a gente vai avaliar a filmografia dele como um todo, ela é instável. Eu acho que é difícil dizer o contrário, porque para cada sentido, para cada a visita, que eu já tô adiantando aqui que eu adorei, vou falar mais sobre o filme, claro, mas para cada visita a gente tem um Último Mestre do Ar, né? Para cada fragmentado a gente tem um vidro, um The Happening. Então, não dá para falar que a filmografia dele não é instável, assim, é muito complicado como ele tem alguns grandes projetos e como ele tem projetos terríveis, como é o caso do Último Mestre do Ar, particularmente, né? Mas eu acho que a ideia de rótulo de um filme só, ela não se prova, tanto que Sinais, A Vila e outros filmes dele, eles estão no imaginário coletivo, eles são referenciados, eles são parodiados, eu nunca vou desassociar Sinais de Todo Mundo em Pânico 3, é impossível pra mim, isso nunca vai acontecer. Mas eu acho que serve de exemplo pra entender que, olha, se ele tá sendo referenciado em algum lugar, significa que isso existe em alguma espécie de imaginário coletivo. Não sei se no americanismo, no ocidente, em vários outros lugares. Até acho que não no ocidente em si, porque um outro ponto que acontece muito com o Shyamalan é haver muita divisão entre os críticos sobre os trabalhos dele. Ele tem um repertório de críticas, mais ou menos, no ocidente, mas ele é um cara muito adorado, especialmente em lugares como o Japão, por exemplo. A crítica japonesa, a crítica oriental, de modo geral, costuma ser muito mais benevolente com o Shyamalan do que a crítica ocidental. Então até isso é difícil de avaliar, né? Mas do meu ponto de vista, há instabilidade na filmografia dele, mas isso também faz parte do charme dele. Eu acho que o Shyamalan, por muito tempo, ele passa por esse perrengue de ser taxado como o cara do plot twist. E não é só que é injusto, não. Muitas vezes ele se amarra a isso, ele se amarra a essa necessidade. E isso faz com que vários dos projetos dele deixem de funcionar. Porque ser escravo do plot twist é uma coisa que não faz sentido quando você é um roteirista, né? Quando você, um diretor, claro, mas quando você tá escrevendo uma história, concebendo uma história, você não pode ser vítima da necessidade de ela ter uma virada. Às vezes você tem uma história coesa e integralmente sensata, fechadinha, que você consegue captar a partir do começo dela qual será o final, ou ter uma ideia razoável de qual será o final, e isso não prejudicar em nada o seu projeto. A gente não pode ser escravo da surpresa, a gente não pode ser escravo dos cameos, não pode ser escravo de ter uma virada de eu já sei qual é o final, então logo o filme é ruim. Isso não pode acontecer. E dando todo esse contexto, todo esse panorama, é um dos motivos pelos quais eu acho que A Visita é um dos melhores filmes dele. Um dos melhores filmes dele, quase não saiu. E por que eu digo isso? A Visita é um found footage. Nesse filme a gente acompanha a Becca e o Tyler, são dois adolescentes que eles moram com a mãe, que é divorciada. A mãe tem um passado complicado com os pais, ela se apaixonou por uma pessoa mais velha e aí os pais não aceitaram isso e ela brigou com os pais por causa dele e ficou muitos anos sem falar com os pais. O cara abandonou ela e a relação com os pais nunca voltou, nunca funcionou. Até que um belo dia, isso já no começo do filme, os pais dela mandam uma mensagem, se comunicam falando que querem conhecer os netos. E ela é contra, mas ela deixa para os meninos decidirem isso e eles decidem ir visitar os avós. E vão lá passar essa semana com os avós para conhecer eles,
com outros objetivos. Os meninos têm outros objetivos também. E aí se estabelece essa relação com os meninos que estão com esses avós que eles estão conhecendo agora e estão vendo que tem alguma coisa errada. Se não tivesse alguma coisa errada, não tinha conflito, não tinha história. Então tem alguma coisa errada. Esse filme é um found footage. Ele é muito interessante que ele seja um found footage em 2015 e a gente tem o paralelo do Shyamalan começar a fazer enorme sucesso nos anos 90, que é a década que a gente tem a Bruxa de Blair, talvez o found footage mais famoso de todos os tempos. Então, tem cara de homenagem, né? Tem um pouco cara de homenagem, com alguns anos de atraso, mas tem um pouco cara de homenagem. E tem aquela coisa também, né? Se você assiste o filme e não gosta, você chama de cópia. Se você assiste e gosta, você chama de homenagem, né? Depende da sua relação com o filme, qual posição você vai tomar, qual vocabulário você vai usar pra defini-lo. Mas o filme é uma homenagem aos found footage. E ele faz isso de forma muito orgânica dentro da sua estrutura, dentro da sua narrativa. Isso é um ponto muito favorável a como o Shyamalan tá contando essa história. Por quê? Porque a gente acompanha do ponto de vista dessa adolescente que é uma novata em cinema, ela quer se transformar numa diretora. E qual é o objetivo dela? É fazer o filme com o tema de tentar reconciliar a mãe com os avós. Ela aceita fazer essa visita, ela chama o irmão para ir junto, eles decidem fazer isso por 2 motivos. Ela quer reconciliar a mãe com os avós, mas ela quer também dar um tempo para a mãe viajar com o namorado e, assim, ser feliz. Ela acredita que a mãe não é feliz, que a mãe sofre muito com o que a vida dela virou. A mãe ama muito os filhos, mas ela faz das tripas coração pra conseguir manter essa situação e manter os filhos felizes e bem. E aí os meninos percebem que, olha, não, ela tem que ter um tempo com o namorado dela, deixa ela viajar. Então a gente... 2 coelhos numa cajadada só, né? A gente resolve esse problema, a gente deixa minha mãe viajar, deixa nossa mãe viajar. E a gente vai conhecer os nossos avós e tenta reconciliar os nossos avós com a nossa mãe. E ela tenta fazer isso por meio do documentário. Então é um found footage que é um documentário de uma adolescente de 15 anos, uma purista, uma formalista, inclusive, que tá tentando fazer essas 2 coisas. Tá tentando abraçar o mundo com as pernas. E aí, durante o filme, é claro, a gente vai vendo qual é a relação dos meninos com esse abandono do pai, né? Não é como se isso afetasse só a mãe, é claro que isso abandona eles. É claro que isso afeta eles. E aí a gente vai conhecendo mais da história. A visita tem vários pontos positivos, mas eu acredito que o principal deles, pra mim, é a coesão. Como o filme deixa as pistas certas e o filme segue essas pistas e elas são satisfatórias, elas nos recompensam no final do filme. Parece pouco você falar que tem um filme bem estruturado e colocar isso como uma qualidade, isso deveria ser o mínimo, né, para cineastas tão renomados, mas é um risco que o Shyamalan às vezes corre, de não fazer uma história coesa. O exemplo mais recente é Armadilha, que é um filme que eu acho muito interessante, eu acho muito divertido, mas para assistir você tem que jogar a sua suspensão de descrença pela janela, porque é um filme recheado de facilitações narrativas, e A Visita tinha tudo para ser, porque geralmente em histórias de horror do tipo, a gente depende de os protagonistas tomarem decisões estúpidas para fazerem, pro filme funcionar, para criar conflito, e nada aqui em A Visita é assim. As decisões tomadas, elas são todas muito críveis, muito verossímeis, e eu acho que isso conta muitos pontos pro formato. Como a gente tá falando de um found footage, como a gente tá falando de uma aspirante a cineasta, a coisa tem que funcionar dessa maneira, a coisa tem que dar certo de acordo com os motivos corretos dos protagonistas. Então, assim, existe um momento mais pro final do filme que eu acho que eles tomam uma decisão meio burra por conta da estrutura. Olha, a gente precisa ter mais de um núcleo pra criar mais tensão e por isso nós vamos fazer a nossa protagonista tomar uma decisão estúpida. Mas é lá no final, é já no 3º ato. Eu acho que todo o resto, tudo que vem antes é muito bem justificado. A menina faz isso, ela tem esse perfeccionismo por um motivo. O irmão dela, ele tem esse caráter mais desligado, mais brincalhão por outro motivo. Ele tem um outro problema
grave, inclusive, que ele fica germofóbico depois do abandono do pai, e é claro que o filme vai explorar isso. Mas eu acho que o fato de ele começar, você entender por onde ele tá indo, e quando você chega a. Quando você recebe as respostas que você merece enquanto espectador, ou que merece é um termo errado, né? Se o, se o artista não quiser te dar a resposta também, que se dane, mas dentro dessa estrutura que ele precisa resolver um mistério, ele estabelece que ele quer resolver um mistério, e aí na hora da resolução você poder passar pelo problema de será que vai resolver de forma satisfatória ou não, ele resolve de forma muito satisfatória, ele resolve de forma não sobrenatural, o que não seria um problema se não fosse, mas é muito legal que não seja, pelo menos pra mim, do meu ponto de vista, porque conta mais pontos pra essa ideia de um cineasta que te deixou algumas pistas, que te indicou algumas coisas e que essas coisas vão te recompensar no final. É uma sensação muito boa de ter em filme de horror pipoca, por exemplo, né? De horror de shopping, que a gente chama. Mas A Visita é um filme muito bem feito. E eu acho que o principal ponto dele, assim, eu acho que o que faz ele ser mais tocante pra mim é como ele trabalha a metalinguagem. Eu acho que é a principal característica dele que me fez achar ele muito, muito bom, assim, top 3 do Shyamalan, talvez. Aí tem discussão, né, porque o Shyamalan tem muito filme. O que eu acho aqui que é o ponto alto do trabalho dele? O Shyamalan tá falando sobre uma cineasta, uma aspirante a cineasta, então é óbvio que ele tá falando sobre cinema, então é mais do que razoável que as opiniões dele se transformem, sejam vistas, né, sejam visíveis no filme. Não necessariamente por meio da protagonista, concordando com a protagonista. Aliás, aqui eu acho que é o contrário, né? Ele não concorda com a protagonista. E eu acho que isso fica muito claro na visão que ele tem de cinema. E eu acho que isso é o principal charme, assim. No meu vídeo anterior sobre Clube dos Cinco, eu falei um pouco sobre a gente avaliar a história, avaliar o texto e avaliar o subtexto. E eu acho que aqui a gente também pode fazer essa análise de uma história muito coesa, de uma história muito funcional, de uma história muito boa, uma história muito envolvente. Eu elogiar o filme pelas metáforas, elogiar o filme pela metalinguagem não significa dizer que ele tem que ser entendido somente pelo subtexto para funcionar. Ele é aquele filme altamente recomendável para quem gosta de horror, para quem gosta de found footage, então, principalmente. E só que o subtexto dele, para mim, ele acrescenta ainda mais charme, porque parece que o Shyamalan tá dando uma lição, não no sentido professoral, chatão e tal, mas assim, tá dando uma lição sobre como ele enxerga cinema por meio da protagonista. Ele avalia que essa protagonista ela é uma purista, ela é uma formalista, ela é muito focada na pureza do formato ou em algum tipo de integridade ética superior à emoção, que o Shyamalan trata como falta de amadurecimento. Não parece um tapa na cara dos formalistões, não, de jeito nenhum. Eu acho que é muito leve o jeito que ele trata, mas me parece sim que o Shyamalan tá falando, olha, eu enxergo o cinema de outra maneira. Ela tem uma relação muito perfeccionista com o como fazer, ela usa muitos termos técnicos com o irmão dela, vira até motivo de piada no filme, o irmão tira a onda dela por falar em mise-en-scène, por exemplo. Então, assim, ela tem esse ar meio arrogante, meio superior de uma pessoa extremamente tecnicista com relação ao cinema. O cinema tem que ser feito de forma X, Y, Z, mas a experiência dela durante o filme vai fazer com que o cinema dela melhore, no meu ponto de vista, porque o cinema fica mais emocional. E eu acho que o Shyamalan tá querendo dizer isso, ele tá querendo dizer que o formato importa muito pouco quando você põe o formato em combate, você põe o formato para bater de frente com a sua relação emocional. Eu acho que o que o Shyamalan tá dizendo no filme é que a sua relação emocional com a sua obra, ela é muito mais importante, ela é muito mais relevante, muito mais significativa do que necessariamente o purismo estético ou o purismo técnico do tenho que fazer desse jeito, com essa câmera, dessa maneira. E eu acho que isso é muito claro não só pelo filme, pela mensagem que o filme passa, mas é claro também pela filmografia do Shyamalan, porque ele é um cara que não ficou preso a uma fórmula, a um tópico específico a vida inteira. Ele fez
filme de super-herói, ele fez filme de um thriller sobrenatural, ele fez um thriller não sobrenatural, ele faz found footage, ele faz até franquia, né, com o Último Mestre do Ar. Não falemos de qualidade, mas enfim, faz coisas diferentes, né? E eu acho que é muito claro que essa paixão, ela tá presente nesses projetos. Eu acho que ele pensa assim, cara, se eu escrevi uma história que não tem nada a ver com a do meu filme anterior, mas eu tô invocado nela, eu tô apaixonado por ela, é isso, é o que eu vou fazer, eu quero que isso aqui saia do jeito que eu imaginei, não importa se eu vou usar a lente tal, se eu vou colocar a câmera em tal lugar, se vai ser found footage, se vai ser tradicional, se vai ter jumpscare, se não vai ter jumpscare, como é que vai ser. Parece que isso importa muito menos do que a conexão dele com o trabalho. E eu acho que ele sabe que a conexão dele com esse trabalho vai passar para o espectador de alguma maneira, né? Ou ele sabe ou ele tem a expectativa de que essa conexão vá passar para o espectador de alguma maneira. E muito, muito, muito relevante para a experiência de A Visita a gente sentir que ele tá fazendo isso. Então, ele passa essa mensagem. A menina, ela tá sofrendo e ela tá se recusando a lidar com esse sofrimento. Ela tá bloqueando esse sofrimento. E isso tá fazendo com que ela seja uma purista, uma técnica. E a partir do momento que ela abraça o sofrimento e que ela busca perdoar, que ela passa a entender o conceito de perdoar, entende que vai ser importante para ela perdoar, superar certas coisas, o cinema dela melhora. Mesmo que seja às custas de algo que antes ela achava clichê. Então, assim, ela tá subvertendo a ideia de que o cinema tem que ser de um determinado jeito para ele passar a ser significativo para ela. E eu acho que a mensagem do Shyamalan é essa. Se for significativo pro diretor, o espectador vai comprar a ideia. Não significa que o filme vai ser gostado por 100% das pessoas, isso nunca acontece. Mas o espectador vai sair com aquela sensação de paixão, de que o diretor é apaixonado naquilo que ele faz. E isso tá tão em falta, né? Eu acho que é um dos motivos pelos quais esse filme tocou forte, assim, na minha percepção sobre o Shyamalan e sobre a análise de cinema, porque eu acho que tudo que a gente vê de gente que tem renome, que consegue algum orçamento para fazer um projeto um pouco mais caro, um projeto um pouco mais acessível, um diretor que consegue levar pessoas ao cinema só pelo nome, tudo que vem desses caras, dessas mulheres, desses homens, a gente analisa comparando um pouco com o excesso de franquias, né? Aí a gente pode falar de marvelização, pode falar da disneyficação do cinema, e são tópicos que, assim, eles vão ser recorrentes aqui nesses vídeos, eles são recorrentes no podcast, pra quem ouve sabe disso. Mas precisa haver paixão, entende? Precisa haver uma conexão do diretor com o seu projeto, e isso é perceptível. E eu acho que o mais legal da Visita é que isso é perceptível, porque o filme é muito legal, o filme é muito engajante, o filme assusta muito, o filme ele funciona muito bem como um filmão de horror, como um found footage, ele funciona muito bem nos momentos de alívio cômico, ele funciona muito bem no formato, embora eu tivesse hesitante no começo com relação ao formato, porque eu acho que found footage, eles costumam ter que ser filmes mais curtos. Eu acho que o formato vai cansando, ele vai desgastando o espectador, até porque geralmente se eles ficam muito longos, eles são pensados em sequências que não necessariamente são sequências muito coesas, né? E assim, tô falando muito em coesão. Coesão não é a coisa mais importante da face da Terra no cinema. Eu acho que ela é muito importante no formato found footage. Se você faz um found footage, você quer passar uma impressão mais verossímil, uma impressão mais de que aquilo ali é possível, de que aquilo ali realmente aconteceu. Eu acho que o filme perde muito se ele for um found footage que não passa a impressão de que aquilo realmente aconteceu. Pode ser cultural também, de como A Bruxa de Blair foi vendido, né? Como ele foi vendido como se realmente tivesse acontecido, e aí isso pode ter se espalhado pros found footage seguintes e ter se vinculado de forma perene ao formato. Mas eu acho que é muito importante que o filme te passe essa sensação de que essas coisas poderiam acontecer. E ele sempre passa porque as decisões dos personagens são sempre muito críveis, exceto aquela que eu falei lá no finalzinho. E isso faz muito bem ao filme. Faz com que o filme tenha uma história muito boa e os detalhes, os pormenores, o subtexto, a metalinguagem funcione
tão bem quanto, talvez até melhor, porque ela transforma essa história de horror simples, competente, coesa, amarradinha, numa coisa além. Ele é um filme muito simples, muito tranquilo, mas que te diz muitas coisas legais no subtexto que valem a pena ver e que dizem muito sobre como o Shyamalan vê cinema. Bom, mais uma vez, é isso. Se inscreve aí no canal se ainda não se inscreveu, curte aí o vídeo, ajuda muito a gente e até mais.